Olá, minhas ovelhas queridas, a paz, que Deus e os céus te abençoe grandiosamente. Eu quero orar com você e por você a oração do Salmos 91 e hoje quero tratar de um assunto muito importante: a fé que funciona. Hoje você vai aprender a adquirir pela palavra de Deus, aprender a usar pela palavra de Deus a fé que funciona, principalmente porque nesse período, nesse momento em que nós passamos, mais do que nunca temos que viver pela fé, se apoiar na fé, apelar para a fé, viver da fé. Você sabe que a Bíblia diz assim: o meu justo viverá pela fé. Uma coisa é a pessoa ter, outra coisa é a pessoa usar a fé. E é sobre isso que daqui a pouco nós vamos falar e fazer a oração do Salmos 91. Mas primeiro, deixe-me falar a todas as ovelhas queridas, me perdoe. Hoje, por algum motivo, a oração da manhã não chegou para algumas pessoas e peço perdão por esse probleminha. Todos os dias, às 6 horas da manhã, a oração do Salmos 23, ao meio-dia, a oração do Salmos 91 e às 9 horas da noite, a nossa poderosa oração do Pai Nosso. Algumas pessoas mandaram mensagens para mim: pastor, fiquei aguardando a oração da manhã e não chegou. Me perdoe por esse probleminha, mas vamos em frente, a vitória é nossa e parabéns pela sua perseverança, tá bom, ovelha querida? Deixe-me já falar com você que está pela primeira vez nesse canal. Eu não acredito em coincidências, eu não acredito no por acaso, eu acredito na permissão divina. Esta oração está chegando a você porque Deus tem os seus instrumentos. Deus está usando esse instrumento, Deus está usando os nossos evangelistas desse canal e essa oração chegou até você propositalmente da parte do Senhor. Deus quer ter um particular com você, Deus quer cuidar de você, então abra seu coração, essa mensagem, essa oração é para você, tá bom? Sendo assim, clique aqui em inscrever-se nessas letrinhas em vermelho e seja muito bem-vindo nesse canal. Clique também no sininho e clique na palavra todas que vai aparecer em sequência. E uma vez você clicando, o YouTube automaticamente vai avisar você diariamente das nossas postagens. Mas quero pedir um favor, não espere a notificação. Algumas pessoas, elas mandaram uma mensagem para mim dizendo: pastor Denis, eu não recebi a notificação do YouTube me avisando. Faça como algumas pessoas, 5 minutos antes, entre no nosso canal e fique aguardando a oração, porque todas as orações são ao vivo, tá certo? Você vai receber diariamente uma palavra nova, diariamente uma revelação nova para a sua vida, todos os dias, incansavelmente nós vamos investir a palavra de Deus na sua vida. Amém, ovelha querida? Estou debaixo de manto, debaixo de unção e eu tenho certeza que Deus vai trabalhar em teu favor, tá bom? Já clica aqui também no joinha. Quando você clica, você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo é importante, que ele precisa ser passado adiante. Você fortalece este canal. Seja muito bem-vindo. Escreva já nos comentários o seu pedido de oração, porque a nossa equipe de fé, de obreiros e pastores, que somos em torno de 70 obreiros e mais pastores, estarão orando pela sua vida, orando pela sua família, intercedendo pelos seus projetos. Tá bom? Vamos então à palavra de Deus. Nossas lives geralmente têm de 15 a 20 minutos. Então vamos receber a direção de Deus. 15, 20 minutos todos os dias investindo na sua vida espiritual. Então persevere, fique comigo até o final dessa live porque é muito rápido. Ouça com muita atenção, igreja. Mais do que nunca nós temos que viver pela fé. Nós estamos observando aí que em todas as áreas do ser humano, em todos os aspectos, há uma batalha espiritual. Em todas as áreas precisamos da intervenção do nosso Deus. Na área financeira, na área espiritual, na área emocional, psicológica, na área da ciência, ou seja, saúde, na área do casamento, conjugal, etc. Em todas as áreas nós precisamos da intervenção do nosso Deus. E principalmente nesse período, não dá para a gente ficar esperando em ninguém. Acabou de sair uma notícia hoje é segunda-feira, como eu disse, é ao vivo. Hoje, segunda-feira, saiu uma notícia de que os hospitais já estão sem medicamentos, os leitos já estão lotados. E para assustar o povo,
saiu que o governo investiu apenas em 10% da população brasileira para receber a vacinação. 10%, isso previsto para julho. Até lá, se dependemos de vacina, se dependemos de pessoas, se dependemos de governo, muita gente já morreu, muita gente já partiu, muita gente já sofreu. Mas nós temos uma fé poderosa. A fé é um instrumento extraordinário. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que foi pela fé que Abraão venceu, que foi pela fé que Gideão venceu, foi pela fé que Davi venceu, foi pela fé que Moisés, Elias, Eliseu, todos eles alcançaram milagres extraordinários, venceram fornalha de fogo, cova de leões, caverna de leões, venceram o perigo, venceram a escassez, a miséria, a crise, as pragas, as pandemias da época. Foi pela fé. Você precisa crer, ovelha querida, que as pessoas que venceram antigamente na palavra de Deus, não é porque eles tinham asas, não é porque eles tinham uma argola dourada na cabeça ou eram semideuses. Eles eram seres humanos, como eu e você. Passaram por momentos difíceis, como eu e você. E o que eles tinham? Fé. A fé que está disponível para todos que desejam obtê-la hoje. O problema é que as pessoas têm uma concepção muito errada a respeito da fé. A fé é um instrumento que abre céu, gente. A fé é um instrumento que move a mão de Deus. A fé é um instrumento que derruba a muralha de Jericó. A fé é um instrumento que abre mar vermelho. A fé é um instrumento poderoso que faz demônios cair. Mas você precisa aprender a usar esse instrumento. Não adianta, um exemplo, não adianta você ter um automóvel na sua garagem, comprar, investir 30, 40, 70, 80 mil reais no automóvel que você não sabe tirar ele da garagem. Você precisa aprender a dirigir esse instrumento. A mesma coisa é a fé. Você precisa aprender a usar da fé. Então, rapidamente, eu quero mostrar para vocês uma pergunta que os discípulos de Jesus fizeram para o Senhor. E basicamente eles estavam perguntando o seguinte: mestre, por que a nossa fé não funciona? Por que a minha fé não funciona? E talvez essa é a sua pergunta. Por que eu tenho que viver da fé dos outros, se eu posso aprender a usar a minha fé? Jesus costumava dizer: vai, a tua fé te salvou. Hoje, nesses minutos, nós vamos ensinar você a como ter uma fé que funciona. Não somente ter fé, mas ter uma fé que funciona. Olha essa pergunta que os discípulos fizeram para o Senhor Jesus, após ter orado sobre o menino possesso de espírito mal. Capítulo 17 de Mateus, versículo 19, eles fizeram essa pergunta. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Quer dizer, eles já tinham recebido uma direção do Senhor Jesus, ensinamentos do Senhor Jesus, Jesus dizendo: vocês em meu nome expulsarão os demônios. E quando eles foram orar, não conseguiu expulsar, não conseguiram resolver aquele problema. O problema onde era um garoto que se atirava na água, no fogo, um problema onde o mal perturbava a mente desse garoto, destruía não só o psicológico dele, o emocional dele, mas também o corpo, porque ele era atirado em fogo, em água, etc. Um problema de família, porque havia um pai que não sabia o que fazer. Então você veja que abrangia vários aspectos dessas duas pessoas, que eram o filho e o pai. Familiar, a convivência da família, a saúde do garoto, a pressão psicológica, emocional e sentimental de pai para filho. Então veja, então a pergunta foi: por que a nossa fé não funcionou? Talvez essa é a sua pergunta. Por que eu creio num Deus tão grande e eu oro e a coisa não funciona para mim? Por que a minha fé não funciona? Por que eu tenho que viver dependendo da fé dos outros? Fulano, ore por mim porque você tem fé. Ciclano, ore por mim porque eu acho que você tem fé. Não, está na hora de eu ter fé, eu saber usar a minha fé. Então você está pronto, igreja? Vamos lá, rapidamente, eu quero mostrar algumas coisas para você. Eu separei alguns versículos para você aprender a usar a sua fé. Veja bem, primeiro, o que é fé? Por que as pessoas têm uma concepção muito errada a respeito da fé? O que é a fé?
A fé não é um sentimento, como saudade, né? Como ressentimentos, como mágoa. A fé não é um sentimento. A fé é um poder, tá? A fé, ela não é pensamento positivo. Você já deve ter escutado pessoas dizer o seguinte: vamos ter pensamento positivo. Fé não é isso. A fé, ela não precisa de torcida. Vamos lá, pessoal, todo mundo na torcida, vai dar certo. Nada disso, isso não é fé. Fé não é dedinho cruzado, sorte, vamos lá, pensamento positivo, cruza o dedinho. Isso é simpatia, isso não é fé. Fé não é isso. Fé não é esperança. Esperamos por dias melhores. Isso não é fé. O que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e prova de fatos daquilo que eu não vejo. Então, quando eu digo que eu tenho fé, eu estou dizendo que eu tenho certeza absoluta, sem nenhuma sombra de dúvida. Isto é fé. Isto é fé. Fé é certeza. Por isso, a fé, ela não precisa de porcentagem, de chances. Doutor, quantos por cento de chance meu filho tem para sobreviver? Olha, ele tem 40%. Ah, então a expectativa é grande. Só tem 1%. Ah, então já era. Fé não é isso. Fé não precisa de porcentagens. Veja, quantos por cento de chance tinha Lázaro para voltar à vida? E já estava 4 dias morto e está em decomposição. Nenhuma chance. Cientificamente falando, nenhuma chance. Há 4 dias coração parado, há 4 dias cérebro sem oxigênio, há 4 dias rins, pulmões, tudo parado. Tem pessoas que já se desesperam quando escutam que o familiar na UTI está com os rins paralisando. Imagina 4 dias parado. Então, fé não precisa de nenhuma porcentagem de chance. Ainda que tudo seja contrário, 100% contrário, a fé é possível reverter. Porque fé é certeza das coisas que se esperam. Então, logo, para viver da fé, você precisa vencer a dúvida. Você não pode ter dúvida. É 100% de certeza que você vai vencer. Quem tem fé? Jesus vai dizer assim, em Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus vai dizer: se tiverdes fé, se é condicional, tiver é conquistar, é adquirir, se tiverdes fé. Então logo entendemos que a fé não é de todos. Que isso, pastor? Verdade. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Está escrito: a fé não é de todos. Então logo a fé não nasce com as pessoas. O que nasce com as pessoas é uma fé natural. O que opera as maravilhas de Deus é uma fé sobrenatural. A fé natural, ela nasce com as pessoas. O que é a fé natural? É aquela certeza costumeira. Por exemplo, se eu abrir a torneira, eu não preciso fazer uma oração para sair água. Eu tenho certeza que vai sair água, e a prova de que eu tenho a certeza é que quando a água falta, eu faço aquela cara de espanto. Acabou a água? Eu estou dirigindo o meu carro. Eu não paro no viaduto com dúvidas para ver, será que esse viaduto vai suportar o peso do veículo? Não, eu simplesmente passo, tenho certeza que vai suportar. Isso é fé, mas é uma fé natural. Natural. Quando eu me levanto sobre os meus pés, olha o tamanho do meu corpo comparado ao tamanho do pé. Eu não me levanto com dúvida, será que esse pequeno membro vai suportar isso tudo de peso? Eu simplesmente levanto. Isso é fé, isso é certeza, mas é uma fé natural. A fé sobrenatural, ela não nasce com o ser humano. A fé sobrenatural, que move a mão de Deus, que derruba as muralhas de Jericó, que vence as doenças, sem depender de homens, que faz milagre acontecer, a fé sobrenatural, ela tem que ser adquirida. Pastor, como é que eu faço para adquirir a fé? Como é que eu faço para conquistar a fé, para receber a fé? Se compra
Quanto que eu dou? Qual é o voto que eu faço? Quanto de oferta que eu coloco para receber fé? Nada. Fé não se compra. Pastor, se o senhor fizer uma oração agora, estender a mão para mim e pedir para Deus, meu Deus, que da minha fé passe um pouco para ela, também não funciona. A fé não vem por imposição de mãos. Pastor, se eu orar bastante, pedir fé, vem? Também não. Então, qual é o meio? Como adquirir fé? Só tem um jeito. Está aqui no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, eu estou com a minha Bíblia aqui, pessoal. Estou abrindo a palavra do Senhor, tá? Creia. Aqui, ó, Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nesse exato momento você não está percebendo, mas enquanto você está ouvindo, ovelha querida, a palavra de Deus, a fé está sendo gerada dentro de você. A fé vem assim. Então logo significa dizer que se você não ouve, não tem tempo para ouvir a palavra de Deus, então você não adquire fé. Se você gosta de ouvir pouco a palavra de Deus, pouca será a tua fé. Se você investe muito em ouvir a palavra de Deus, então muita será a tua fé. A fé é de acordo com aquilo que você ouve, não é escuta, é ouve, dá atenção, recebe a palavra de Deus. É assim que nasce a fé dentro das pessoas. Amém, ovelha querida? Outra pergunta sobre por que as pessoas têm uma mal concepção a respeito da fé. Você já ouviu pessoas dizer assim, pastor, minha fé é pequena, por isso que não funciona. O senhor já tem uma fé grande. A pergunta é, qual o tamanho necessário de fé para conquistar uma vitória? Qual o tamanho necessário de fé para mudar a minha vida? Não precisa se importar com o tamanho da fé, mas o quanto você é capaz de usá-la, ainda que ela seja pequena. Olha o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer, preste atenção. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, olha o tamanho da fé. Você já viu um grão de mostarda nas suas mãos? Já pegou o grão de mostarda alguma vez? Se você pegar um grão de arroz e dividir em 3 pedaços, você tem um grão de mostarda. Olha o tamanhozinho, ela é muito pequena. Se tiveres fé como um grão de mostarda, agora olha o tamanho do problema. E disser ao monte, passe daqui para acolá. E há de passar. E nada, disse Jesus, vos será impossível. Essa é a palavra do Senhor. Estou lendo a palavra de Cristo. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, a sua fé pode ser pequena, não tem problema. Não importa se ela é grande ou se ela é pequena. Mas se você disser ao monte, ordenar para o câncer, para a doença, para o coronavírus, para a bactéria, para a miséria, para o que for, saia da minha vida, sai daqui e vai para lá, vai para o inferno em nome de Jesus, e não duvidar no coração, porque fé é certeza, Jesus está dizendo, vai passar, vai sair da sua vida. Nada, absolutamente nada, vos será impossível. Aleluia. Então veja que você não tem que se preocupar com o tamanho da fé, você tem que se preocupar em falar para o monte, orar, determinar sem duvidar. Isso é fé. E para terminar, a fé, por último eu quero falar com você, a fé, ela tem que ser acompanhada de comunhão com Deus. A fé tem que ser acompanhada de uma vida de consagração, uma vida com Deus. Muitas pessoas já aprenderam a usar a fé, talvez já foi obreiro, já foi um pastor, já foi da igreja, já foi um membro, então ela sabe usar a fé, mas ela tem uma vida afastada de Deus. A fé tem que ser acompanhada, ou seja, a certeza tem que ser acompanhada com comunhão com Deus. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer, Mateus capítulo 17, versículo 21. Esta casta de demônios não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Quer dizer, Jesus tinha acabado de ensinar sobre a fé, agora ele vai dizer, mas você tem que ser de oração e tem que ser de jejum. Amém, ovelha querida? Então, quando você tem uma vida de jejum, ou seja, uma vida de consagração, uma vida de abstinência de carnalidades, né, da vida carnal, das próprias vontades,
a tua fé se torna poderosa. Você tem que ter uma vida com Deus. Amém, ovelha querida? Você entendeu a palavra? Que Deus abençoe todos os comentários, todos os pedidos de orações que estão aqui. Nós vamos apresentar a Deus agora. É momento de oração. Vamos falar com Deus? Vamos falar com o Senhor. Oremos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós manifestamos a fé agora. Uma coisa é adquirir a fé e outra coisa é usar a fé. O Senhor disse, se tiverdes fé, quer dizer, adquirir, e disser ao monte, quer dizer, usar a fé, adquirir e usar a fé, nada vos será impossível. E nós usamos a fé nesse momento, a certeza absoluta que temos de que nós não iremos perecer, nós não iremos afundar, não seremos atingidos, porque o nosso Deus é um Deus provedor, é um Deus poderoso, é um Deus que cura, que liberta, que restaura, que transforma, aleluia, e vai fazer o milagre na vida daqueles que creem, porque não há nada impossível. Nada, absolutamente nada impossível. Em nome de Jesus, quem está atentando para essa live, quem está abraçando esta palavra, quem está tomando posse dessa direção, está sendo tomada pela fé. E nesse momento, ela tem uma arma que Moisés tinha, a arma que Abraão tinha, a arma que Elias tinha, que os poderosos que passaram nessa terra tinham, ela também tem para ser vitoriosa. E nós usamos essa fé agora. Use a fé, querido, usa a fé, abra a boca, não faça silêncio. Jesus disse, se disser ao monte, não fique de boca fechada, fale, diga para o monte, doença, saia, miséria, saia, inveja, saia, angústia, depressão, tristeza, saia, em nome do Senhor Jesus. Vícios, saia, em nome de Jesus. Nós repreendemos a miséria, repreendemos a depressão, repreendemos a macumba, repreendemos essa fraqueza, esse desânimo, essa vontade, essa crise de choro. Saia em nome de Jesus. Receba a cura agora. Diga bem forte com fé, estou curado. A vitória é minha, as portas estão se abrindo. Eu terei vitória em nome de Jesus. Ore comigo, ovelha querida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansa. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas te confiarás. A verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos verás e contemplarás o castigo dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Pisará o leão e a áspide, esmagará o leãozinho e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu te livrarei, diz o Senhor, poloei-te a salvo, porque você conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. E todos que creem digam glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe você. Ovelha querida, hoje às 9 horas da noite na oração do Pai Nosso, o que Deus me entregar, a revelação divina que Deus me entregar, vou entregar para você. Os salmos que Deus me entregar, vou entregar para você. Deus vai operar na sua vida, tá bom? Um beijo no coração, compartilhe essa live para 7 pessoas. Fiquem todos na santa paz.